Começa hoje mais uma edição do programa Magnavita e hoje vai ser um mergulho na história, mas muito mais do que um mergulho na história, é um mergulho na luta de uma mulher batalhadora, uma mulher que tem sido hoje uma das grandes responsáveis por manter a história do cinema brasileiro vivo. Eu estou falando de Alice Gonzaga, que está aqui no nosso estúdio. Ela é uma pessoa que nasceu com a Cinédia. Alice e Cinédia, elas são quase que gêmeas e irmãs siamesas. Ao meu lado está o Gustavo Carvalho, que é Miranda também, mas não é parente da Carmen Miranda. Pois é. Que é um guardião, um anjo da guarda que surgiu na frente da Alice como advogado. Um advogado que tem uma trajetória ligada à cultura. Foi o grande advogado de grandes artistas brasileiros. Obrigado. Inclusive de um grande conterrâneo meu, João Gilberto. Gilberto. Obrigado. Mas, Alice, prazer enorme. Nossos caminhos se entrelaçaram no passado por conta de um cunhado seu, por conta da amizade com meu tio. Você teve coluna no Jornal de Turismo, do meu tio Araújo Castro, que, aliás, o Jornal de Turismo é o gênese dessa atuação toda nossa empresarial, porque foi lá que eu comecei a minha carreira e é esse carinho que a gente tem de reencontrar, porque durante o período você teve a coluna no jornal. Coisas de cinema. Coisas de cinema que não se explicam. Agora, eu queria que você falasse de Alice. Alice olhando, hoje, a gente comentava, a força da marca Cinédia. Quando você se apresenta, pede uma audiência e fala que a Alice, da Cinédia, na hora, o Abra de Sésamo acontece. Como é que eu consegui manter uma marca viva, tão viva, durante essas décadas? Eu não sei entender, mas Cinédia, eu tenho grande orgulho da marca Cinédia, da Palmeirinha, da minha logomarca, que foi de autoria do J. Carlos. As letras têm que ficar grudadinhas lá embaixo do Cinédia. A palmeirinha em cima, que é interrompida para romper a ideia, a arte. Por isso que a palmeirinha é separada, porque quando me mandam a logomarca, que eu olho está errada, a palmeirinha não está interrompida, a palmeirinha tem que interromper. E a marca, eu acho que hoje em dia a marca é muito importante. A gente tem, eu sempre friso na marca, Cinédia é empresa. O Ademar Gonzaga, que é o fundador, seu pai, o grande produtor, porque para quem precisa de atualização, a Cinédia é a produtora dos maiores filmes brasileiros, inclusive do maior campeão de bilheteria até hoje, que foi o Ébrio, o filme brasileiro mais visto até hoje, em 2021. Mas a Cinédia significa o quê? Cinema em dia. Sempre Ademar Gonzaga dizia, não é comédia, tragédia, não, é cinema em dia. Porque na época a Cinédia tinha vários jornais, Cinédia a Cinédia Atualidade, Cinédia em Revista, Cinédia Globo. Era muitos jornais que comentavam o que se passava durante a semana. Era um cinejornal. Cinejornal, era um cinejornal nos cinemas, era um jornal muito poderoso, porque era muito visto. Meu pai sempre conta que passou um jornal, quando acabou o jornal, tinha um senhor esperando por ele, seu Gonzaga, o senhor, por favor, o senhor vai tirar o jornal do ar, porque eu apareço, eu não posso aparecer aí, que ele estava com uma outra mulher, não sei o quê. Meu pai tirou até o jornal do ar, atendeu ele, tirou. Era um jornal muito, a Cinédia era poderosa, muito, era uma empresa grande. E hoje eu, analisando as pastas que eu estou vendo agora, que eu notava como particular, que não era um extra Cinédia, eu estou boquiaberta. A Cinédia movimentava muito dinheiro na época. Meu pai tinha conta em 30 bancos e muita coisa. Era poderosa, mais que uma TV Globo hoje. Se a Cinédia tivesse sobrado, não quero falar, mas seria muito forte. Meu pai não teve um apoio muito grande de auxiliares e, além do mais, compra empresa falida, morre um produtor do Norte devendo, na época, 1930 e poucos, 200 contos, o outro devendo 100 contos, compra uma aliança cinematográfica falida, que os baquearam os balanços, devia pouco, mas na hora foi uma coisa horrível. Era uma empresa alemã,
Meu pai é chamado e vai para o blacklist nos Estados Unidos, porque tinha comprado a empresa. Os filmes que a empresa tinha, o DIP confiscou, e meu pai ainda foi ingênuo de oferecer. Não, eu estou com os filmes e entrega tudo ao DIP, porque não devia ter entregado todo, tinha que ter ficado pelo menos com a metade, porque depois não tinha filme para exibir. Quer dizer, foram muitos percalços contra a Cinédia, mas não foram os filmes. Os filmes sempre deram dinheiro, todos eles, pelo que eu vejo nos borderôs todos, que agora eu estou com muito tempo, eu passo dias, noite, o dia inteiro. Acordo meio-dia, eu já sento, vou até meia-noite olhando pasta, estudando a história da Cinédia, mas olha, eu estou direto. Então, estou descobrindo coisas que eu nunca imaginei. Como é que o Gustavo surgiu na sua vida? Me conta essa relação. O Gustavo com o seu anjo da guarda. foi colega do meu neto. Foram colegas de colégio. Então, Exato. daí o Gustavo frequentar a minha casa por causa do André e tudo, e foi conhecido. E o Gustavo sempre é amigo, né? Sempre paparicando lá com o André e tudo. Só que o meu neto hoje tem um caminho diferente. Ele tem uma empresa com outro rapaz de festas, fazem festas, decoração. E o Gustavo é advogado. E daí... Gustavo, me fala desse carinho. Você chegou... O Gustavo esteve aqui a primeira vez, Alice, trazendo o Kaiser, que ele virou agora vice-presidente de uma chapa da OAB. É verdade. Ele é advogado e está desse processo político eleitoral. E ele falou de vários artistas, falou da atuação dele. Quando falou de você, meus olhos faiscaram, porque eu sei o que representa a Cinédia, e principalmente os musicais que eu fiz sobre a década de 50. Gustavo, o que representa esse carinho seu com a Alice? Porque ele chegou aqui... Ele prometeu que ele ia trazer aqui. Chegou aqui o cuidado dele com você. Eu sou avó dele. Até pegar um batom na sua bolsa e trazer para você botar antes. Me fala dessa relação. Pois falar da Alice Gonzaga é até um pouco difícil, porque não sobram adjetivos. Eu, como advogado dela, trato seus interesses assim de uma maneira, modéstia à parte, muito esmerosa. É uma mulher de grandes responsabilidades, de grandes temas a cuidar, o que demanda muito do meu profissionalismo. E, assim, em que pese a carga da responsabilidade profissional, ela como cliente é fantástica. Se todos os clientes fossem como ela, ou seja, respeitando o profissional, confiando no profissional, auxiliando o profissional, a advocacia seria perfeita. Olha, eu queria contar e eu quero o apoio dela. Você foi o confidente do João Gilberto. E o João, já doente, lhe entrega uma pasta. Ah, sim. Uma pasta que você fica... E você não mexeu na pasta. Ele falece, tem aquele imbróglio da família toda, e com você acha a pasta do João e você descobre ali um manancial de informações extraordinárias. E aí você resolve devolver a Gandhiman, a nossa Silvia... Grande Silvia Gandhiman, que é a inventariante, impecável. E é verdade que quando você foi entregar a pasta, ali saiu de casa, foi para sua casa para assinar. Exatamente, ela foi lá em casa ser minha testemunha e assinar. E só realmente fiquei muito honrada de ser a testemunha da entrega, né? Você vê o caráter dele de devolver para o inventário. Exato. Não, tinha que devolver realmente, isso não tem... E eu fiz questão, inclusive, faz parte do acervo, acervos não podem ser desmembrados, e já é outra política, já é política de arquivos e tudo. Não. Então, vamos lá, você tem um filme exatamente que fala sobre Alice e seu trabalho no mundo mágico dos arquivos. Me fala da... É o Desarquivando Alice, que é ótimo, é divertidíssimo. E o crítico lá de São Paulo, Rubens Evaldo, Alice, eu sabia que você... era herdeira, que é um termo que eu detesto. Eu não sou herdeira da Cinédia. Eu trabalho desde pequena, tenho meu trabalho completamente diferente. Eu não sabia que você era uma atriz cômica, porque o filme é divertido. É verdade. E a Betsy de Paula, que foi a diretora, ela foi felicíssima, porque ela conseguiu juntar a minha vida, a vida da Cinédia e a vida de Gonzaga, num filme só. E foi sensacional, porque eu só assisti o filme pronto. Não dei, só pedi para ela tirar um detalhe do vasinho que estava quebrado, mais nada. Ela
colocou, ela fez o que ela queria, até tem cenas ali que eu acho que ficaram muito íntimas. Não, mas... E olha, ela dá para ela fazer um outro também, eu arquivando a Alice de novo, né? De tanto material que foi. Eu não queria fazer o filme, ainda tem essa. Uma coisa curiosa é que você refere ao Adhemar Gonzaga sempre na terceira pessoa, coloca ele sempre... Eu nunca vi falar meu pai, papai, você sempre é o Gonzaga, o Adhemar. É verdade. Me fala dessa relação, como é que você... Esse distanciamento do personagem do pai, como é que era o Adhemar Gonzaga pai? Eu queria que você falasse do papai ou do pai e o Adhemar ou do Gonzaga quando você se refere profissionalmente. Por trás do mito, o Meu homem. pai tomava muito carinhoso comigo, tomava muita conta de mim. E, bom, uma educação, ele dizia que eu tinha que ter uma educação maravilhosa, porque já que ele não tinha tido, eu não tinha tido educação. Ele não tinha tido uma educação. Eu fui interno no Colégio Sion de Petrópolis, que na época era o máximo, você ser uma aluna do Colégio Sion, porque se eu tenho a cultura que eu tenho hoje, os conhecimentos, eu devo muito à minha educação sionense, como a gente diz. Mas nas férias do colégio, que eu morava até com uma tia, eu ia para a Cinédia, gostava de ir para o estúdio, que a minha avó, que inventou esse negócio de ser interna no colégio, foi ideia da minha avó. Eu ia para a Cinédia, eu via as filmagens, brincava. Avó materna ou paterna? Minha avó paterna, a do meu pai. Bom, a mãe é artista de cinema. Ela, não queremos artistas aqui. Engraçado, eu estou na Cinédia, mas não sou artista. Eu sou. Mas hoje... essa sua avó foi quem tesourou a carreira de sua mãe. Também tesourou a carreira dela, e a do meu pai jogou o arquivo fora que ele tinha aos 12 anos, que até morrer ele lamentava tudo que ela tinha jogado fora. Que ela jogou fora e botou ele no colégio interno também. Esse negócio de colégio interno era a ideia dela. Mas, vamos mergulhar um pouco, já que estamos aqui nessas reminiscências familiares. Eu vou pedir para o Gustavo me ajudar também, que ele tem acesso. Vamos falar de sua mãe. Eu ouvi várias entrevistas suas, mas eu gostaria de falar porque é uma matriz desse fogaréu que você tem, a figura sua materna. Primeiro vamos dar o nome de sua mãe e vamos contar como foi que o destino apontou para uma foto, botou um dedo, apontou para uma foto... E aí mudou a vida, surgiu a Alice a partir daí. As vidas sempre foram mudadas. A minha, eu mudei do segundo andar do primeiro para a Clínica Sorocaba. Que aí, neste dia que meu pai estava doente, que eu resolvi assumir a Cinédia. Então, as nossas vidas são sempre, assim, mudadas de repente. A minha mãe chamava-se, no cinema, Didi Viana, a estrela de Lábios Sem Beijos. E Saudade, outros filmes, Preço de um Prazer, filmes que não foram até completados, visto ela ter se juntado a meu pai. E, na época, todas aquelas moças do interior queriam fazer cinema. Como hoje todo mundo quer ser atriz da TV Globo, na época era fazer cinema. E ela mandou cartas para vários diretores, entre eles, meu pai. E quando eles iam começar um filme, Morena disse, quero uma artista diferente, que não tenha trabalhado em nada e tudo. Vamos ver as fotos que nós recebemos aqui de convite. Ele botou as fotos na mesa e disse, essa que vai ser a estrela do filme. Gente... E o filme não foi terminado. Ele aponta a foto. É esta que eu quero, que vai ser a estrela do filme. Passa o tempo, ela trabalhando junto, meu avô lá... De Pauçu, o pai dela, que era de Pauçu, de uma cidade, trabalhava em cartório. Minha avó era gerente dos Correios lá de Pauçu. Meu avô veio para o Rio para tomar conta dela. Aí começa a namorar meu pai e tal. Seu pai era divorciado, né? Desquitado, na época, que era um tema horrível, desquitado. Ela se junta. Nelson Carneiro, que me perdoe, desquitado. Ela era menor. Ele que traz a lei do divórcio. Quando ela diz a ele que vai se juntar, quando ela diz, opa, vou se juntar, meu avô disse, não, meu avô materno não dá autorização, disse, não. Mas quando ela chega aos 21 anos, agora ninguém vai me mandar. Ela se junta a ele, meu avô são obrigados a mudar de cidade, porque é um escândalo. Uma moça solteira vindo do interior se juntar a um homem desquitado. Enfim, o casamento até que durou até 42. Chama de 38 foi que eu vi uma promissória
uma promissória não, uma hipoteca que meu pai faz a ela, que meu pai acaba de comprar a casa do convento, lá de São Cristóvão, que era o convento Carmelo São José, que onde era a Sinédia, poucas pessoas sabem essas histórias. E meu pai hipoteca a casa para ela no valor de 100 contos, como se fosse uma garantia, caso ele largasse ela, que ele tinha que dar ela 100 contos, porque já que ele era desquitado, não era casado. Então, essa história eu descobri essa semana, eu estou assim, impressionada, até com Mas com que o convento. modernidade, né? Que modernidade. E a questão do convento também, quer dizer. O convento sempre me disseram que era a casa do Alberto de Oliveira. Não, o Alberto de Oliveira morou nessa casa. Não morou. E disseram que quando ele morreu, ele tinha deixado a casa para a enteada, que era a freira. Só que a história não foi essa que eu descobri essa semana. O Alberto de Oliveira só morre em 37 e meu pai compra a casa em 13 de janeiro de 32. E compra do Carmelo. Nessa escritura, o Frei Serafim dá a meu pai todos os impostos prediais desde 1928. Tem uma pilha de imposto predial. Eu fui olhar, era a Sociedade de Beneficência Portuguesa que estava na casa, depois a Maria Clara Rebelo Moreira, que era a freira, depois é que veio o Carmelo. Quer dizer, o Alberto de Oliveira nunca morou na casa. Nunca morou na casa. Ele tem uma casa na Ilha do Governador, onde ele recebe todos os literatos, o Olavo Bilac e tudo. Ele dá a casa à enteada dele. E no caso específico, essa casa fica como garantia de um casamento, como o laço. É o laço que ele... Mas em 38, 4 anos depois, mas já aí, abre mão eu da não hipoteca. quero perguntar a idade, mas aí você nasce. Eu sou 34. Aí você nasce. A hipoteca fica até 38, que eu descobri lá. A hipoteca, o caso e o desquilo. E acabando com a hipoteca, minha mãe vai no cartório, diz que recebeu, que ele pagou a ela os 100 contos, então que ela vai abrir mão da hipoteca. Que era a casa onde meu pai morava na Sinédia, que a princípio era a casa que eu nasci. Mas vamos voltar ao Ademar Pai. Eu queria falar, como é que era? Olha, tudo meu bem, pai a gente sempre... te manda, atende a mãe... Eu vou pro colégio porque ele achava que eu teria uma boa educação. Porque eu ia para casa da minha mãe, porque seu pai isso está cheio de artista, de mulher, não sei o quê. Para casa da minha mãe, porque seu pai não sei o quê. Meu pai, porque a sua mãe, quer dizer, meu pai disse, vamos acabar com isso. Ela vai ter que ter a opinião dela própria, ela que vai escolher. Então, realmente, eu fui para o colégio. Agora, meu pai tinha uma atenção muito grande. Ele largava uma filmagem. Se eu telefonasse, ele largava a filmagem para vir atender meu telefone. Ele sempre me prestigiou, me atendeu sempre. Eu fui muito ligada mais a meu pai, porque realmente minha mãe levou a vida dela. Quando você começou a namorar, ele foi um pai ciumento? Como é que ele foi? Não, meu pai, nessa época, eu morava com o Pedro Afonso. Eu morava com o Pedro Afonso e a Nesica, minha irmã, que tomavam conta de mim. Quando então, você sai do colégio interno, conclui o colégio interno? Não, eu saio do colégio interno, eu morava com a tia Lute, que era mulher do Dario Melo Pinto, que era presidente do Flamengo. Então eu vivi esta época do Flamengo. Depois morei com a minha irmã, já casada, na casa do ministro Daniel de Carvalho. Foi outro momento que eu vivi também outro tipo de pessoas. Ao mesmo tempo, eu frequentava a casa das minhas tias, todas irmãs do meu pai. Todas me chamavam, porque eu não tinha mãe comigo. Morava com a tia Lúcia, que não tinha muito tempo. Então, ela me chamava. Vamos à corrida do Jockey Club. A tia Zélia, que era casada com o Peixoto de Castro, me chamava. A gente ia assistir a corrida. Tinha uma tia minha que era madrinha. Eu era outro. O outro tio eu ia à exposição de cachorro. Quer dizer, a minha vida sempre foi muito Mas seu pai não ficou ciumento quando você começou a namorar? Não. Ele sempre queria que devia constituir uma família, porque ele sempre teve uma mágoa de não ser casado até o final, de não ter vivido comigo, mas com minha irmã. Mas você acha que seu pai estava casado com a Sinete? Assim, ele sempre dizia, quando ele estava bem com a Sinédia, o casamento ia mal. Quando o casamento dele ia bem, a Sinédia ia mal. Tem isso é normal, né, Gustavo? Tem histórias muito interessantes. Né? Agora vamos pegar as suas primeiras impressões daquele mundo mágico, porque para uma criança, e você nasceu dentro da Sinédia, chegar a ver aqueles artistas na intimidade, aquele que todo mundo via na telona, você poder privar... Tudo era muito normal para mim, ver artista. Hoje é normal para mim. Você ia para a costureira com a Carmina. Você sabe, eu tinha 4 anos também.
Peraí, também era. Mas na Cinédia, as férias todas, eu ia muito à Cinédia. Eu queria ir para a Cinédia, eu passava com meu pai na redação do Cinearte. Eu ficava sentada lá na redação do Cinearte, esperando ele resolver os problemas todos, para depois a gente ir para a Cinédia. A Cinédia, para mim, imagine, pescar, tinha um lago lindo com os anõezinhos. Eu queria pescar, pescava lá os peixinhos, depois devolvia tudo de novo. Tinha um eletricista que me dava um puçá também para a gente botar os peixinhos dentro. Olha, eu tenho muitas lembranças boas da Cinédia da época. Agora, eu era bem tratada, tudo era testado mas você, comigo. Você como adolescente depois, como já jovem, o pós-adolescente, como é que era a relação das pessoas quando sabiam que você era Alice da Cinédia, que seu pai era o dono, ou aquilo não na entrava? época sempre passou em branco, não foi nada. Eu passei a ser Alice da Cinédia depois realmente que eu assumi a Cinédia. Quando seu pai realmente, doente, né? nos anos 70, que eu assumi mesmo aí. Antes eu dava palpite na distribuição, queria saber como as coisas iam, vinha para a Cinédia. Ajudei muito, eu ajudava meu pai no arquivo. Desde 6 anos de idade eu juntava, porque eu achava que uma mulher nunca ia ser diretora de filme, imagina tomar conta da Cinédia, não ia ser para mim, eu não era homem, mulher era biblioteca, como era no Sion, que eu tomava conta da biblioteca. Ou seja, da minha aquela casa. matriz da Sion falava em você, quer dizer, o inconsciente era a matriz do Sion, Pois o molde da... Então... E a Alice, como mãe, como é que foi? Se eu não tivesse entrado na Cinédia trabalhado, eu seria a mãe mais chata do mundo. Muito chata, muito careta. Realmente, eu ter trabalhado na Cinédia e ter viajado muito abriu muito meus horizontes. E as meninas ficaram muito mais liberdade do que... Imagine eu, se eu não tivesse trabalhado, estava lá o dia inteiro atrás dela. Não, elas adoram falar nisso. Eu queria falar um pouco sobre o seu pai, porque... Existe o personagem, um mito. Eu perguntei a você sobre o pai, o Gonzaga pai, mas eu queria que você falasse sobre ele fazendo uma leitura da perspectiva histórica dele. Já na fase final da vida dele, quando ele olhava para trás, via o que ele fez, qual era a relação dele com o próprio passado dele? Ele dizia que nunca se sentia realizado. Eu sei, mas eu fiz uma época um artigo até para a revista Cinelândia, lá para Zenaide André. Meu pai, o melhor pai, falando do trabalho, disse, não, eu nunca me sentia realizado. Mas meu pai, o senhor fez a Cinédia, o seu trabalho, não, nunca foi realizado, eu nunca alcancei tudo que eu queria. Mas ele era muito... Cinédia era a outra filha que ele tinha, a irmã que eu tinha... Era Cinédia. E ele era muito visionário. Tudo era Cinédia. Agora, meu pai era uma pessoa muito tímida, engraçado, muito brincalhão, mas não se queixava de nada. Eu estou lendo os diários agora, esse extra Cinédia que eu achei. Me conta isso, porque você estava fazendo um registro que seu pai começou a fazer diário muito cedo e que você continua fazendo esse diário. Eu continuo, não, mas quando meu pai morreu, eu recebi 40 e tantos embrulhos, era um monte de embrulhos, mas todos tinham na primeira parte onde é que tinha que arquivar. A vida dele era um monte de coisa. Eu peguei e organizei por dia. A Cinédia tem o seu diário desde 1901, que ele nasceu, as fotos, os desenhinhos dele, ele indo para o colégio, ele entrando com o jornalista, tudo no dia a dia. Se eu quero saber o que aconteceu com Adhemar Gonzaga no dia 15 de março de 1938, eu vou lá no dia, eu vejo o que aconteceu na Cinédia, quem gravou, o que era. Eu coloquei tudo em ordem. Mas isso é impressionante. Poucas pessoas fizeram um registro tão factual de um cotidiano. Tudo também, tudo dele era guardado. Meu pai tinha um poder de arquivo, de guardar tudo. Então olha, esse DNA passou direto para você. Mas tudo. Eles não tinha muita gente para fazer. Esse extra que eu apanhei na Cinédia agora, que eu via particular, nunca mexi muito. Você falou uma coisa, porque arquivar significa ter tempo. Correto? E seu pai devia ter uma rotina E trabalhar no arquivo não é qualquer pessoa que você pode ter no arquivo, né? Exato. E porque ali está confidências. Não é só as pessoas levarem o material e tudo. Hoje no arquivo Cinédia ninguém entra sozinho. Eu vou junto. E vai uma pessoa comigo. Porque você é roubado até hoje. Se você for levar uma pessoa, se distrair, seu pai foi muito roubado em termos de borderô, né? Na época, logo no... Bom, arquivo é uma coisa. Borderô de filme é outra. Sim, eu sei. Eu tô falando
Claro. A conta dos borderôs para ele. Os borderôs, eu estou vendo agora, porque eu achei uma pasta nessa gaveta particular. Eu fui olhar a distribuição Cinédia. Tudo, a distribuição, os cinemas todos bem delineados, os mapas de exibição, as rendas de cada filme. Alice, olha, eu fiquei boba. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui falando para televisão, mas estamos falando de podcast também. Claro. E está aqui o seu advogado. Obrigado. Que é a questão do Museu do Cinema. Com uma matéria dessa, é uma coluna vertebral pronta para um museu de um cinema, para o Museu do Cinema, porque o cotidiano do seu pai é o cotidiano da indústria do cinema, quando a indústria do cinema era a Globo do Brasil. Quer dizer, ter esse material vivo... Sem dúvida. Eu guardei tudo. Eu tenho 133 arquivos de 4 gavetas. E você vê, só para comprar, ele fica revoltado com a mãe quando a mãe corta um pedaço dessa... Anos. Eu acho que o meu pai, eu ainda comentei isso hoje com o Hernani Hefner. O Hernani, meu pai, foi muito mais arquivista, historiador de cinema do que diretor e produtor. Então o Museu do Cinema está pronto, para o Rio ter. Não, o Museu do Cinema é outra história, que aí tem a história de todo o material do cinema recolhido pelo Hernani, então, que é uma maravilha. E fora disso tem uma parte que seria Museu Cinédia, que eu guardo também muita coisa, de equipamento que eu tenho guardado. Olha, eu tenho muita coisa guardada, é muita coisa. Agora, Alice, qual foi com relação a restauro? Porque ter memória e ter arquivo é importante, mas você fez uma contribuição muito importante, que foi manter vivo e compartilhar a produção da Cinédia. Eu queria que você começasse a mergulhar nesse input que você teve de fazer restauração, de começar a reabilitar essas obras que hoje estão disponíveis aí e que a gente pode assistir. Pode assistir um Ébrio, por exemplo. Não, o Ébrio é um filme eterno. Eu tenho filmes eternos. Bonequinha de Seda, Alô, Alô, Carnaval, Ébrio, Ganga Bruta, são filmes eternos. Daqui a 50 anos vão estar assistindo esses filmes. Isso não tem dúvida. Mas porque teve seu dedo na preservação. Ah, sim, porque o Ébrio, a gente foi restaurado todo, porque o filme mesmo, na época, foi filmado com negativo de som. Foi época da guerra, com muita dificuldade também de material químico e tudo. Então, foi restaurado também. Alô, Alô, Carnaval nem se fala na restauração, que foi feito fotograma por fotograma. Tem outro anjo da guarda seu, o Hernani, também. O Hernani é meu guru, meu anjo da guarda. O que ele me pede, eu faço. Tranquilo, me aconselha, de dar conselho. Trabalhamos juntos. Eu mudei a vida do Hernani totalmente. Ele era um riponga. E de repente hoje ele é um professor da PUC, renomado, diretor, a pessoa mais, para mim, uma pessoa das mais importantes do cinema brasileiro, que conhece, não só conhece a história da Cinédia, como conhece o cinema brasileiro. Eu acho o Hernani hoje muito bom. Gustavo, dá um depoimento. Você, como uma terceira pessoa, da importância do Hernani na vida. Pois é. O que eu posso dizer? No meu dia a dia com a Alice Gonzaga, como advogado e não posso esconder, admirador, que eu vejo esse trabalho incansável de preservação e organização permanente do arquivo da Cinédia, a restauração de todos os filmes da Cinédia, as negociações com os canais para divulgar os filmes, passar os filmes, e, por sua vez, o Hernani, a todo tempo, como braço direito da Alice em todos esses trabalhos. Veja você, tem coisas que ela organiza no arquivo e que ela descobre um documento de 90 anos inédito, ela submete a apreciação tanto minha, se tem algo de ordem jurídica, como submete ao Hernani. Então vocês dois são curadores da lei. Exatamente, em aspectos cinematográficos. E assim, ele é que responde para ela no aspecto cinematográfico. Me defesa, Zé Hernani, eu posso escrever uma carta horrível, mal criada. Hernani, pelo amor de Deus, você não vai mandar isso. Espera aí. E ele que vai... Você não muda uma vírgula e diz mais do que eu queria dizer. Ele entende meu pensamento. Ele consegue. Ele só de olhar, ele sabe onde eu vou. O que eu vou pensar. O que eu estou pensando Toda ali. Agora, nós estamos falando aqui. Pena que o Hernani está aqui, mas um dia eu quero fazer uma nova rodada com o Hernani aqui. Exato. Pois é, mas eu queria saber o seguinte. Nós estamos falando de vocês na vida da Alice. Mas me fala o seguinte. Qual o papel da Alice na vida de vocês, hein? Como é que é você ter uma avó com essa jovialidade, com essa lucidez? Eu não entro nos detalhes
que não podem ser contados. Mas como o é que que eu posso falar por mim e ouso afirmar, posso falar também pelo Hernani, é que a Alice, além de uma grande amizade que ela tem conosco, ela é uma grande escola. Você aprende muito com a Alice sobre a vida, sobre o mundo dos negócios jurídicos, sobre o mundo do cinema. É uma grande aula você estar com a Alice. É difícil até resumir isso Mas numa ela única mudou, frase. essa relação mudou sua vida de alguma forma? Claro, o que eu aprendi sobre cinema, o que eu aprendi Não sobre, estou falando sobre isso. negócios. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre qualidade de vida e sobre visão de vida. Ter um objetivo na vida. Ela... Essas outras coisas você aprende da faculdade, da história. Eu estou falando da questão íntima. Na Pois questão é difícil do seu definir uma posicionamento frase. com a vida. Alice, ela... É difícil definir em uma única frase. Mas o que eu posso dizer? Pegamos ele, viu? Tá vendo? O que eu posso... em uma frase. Então vai. Então, 1001 facetas. 1001 facetas. Mas assim, eu, como uma pessoa que convive com ela, tendo que definir não a pessoa dela em si, que é uma pessoa de 1001 facetas, mas definir o que ela exerce de influência em mim, em uma única frase, é impossível. Mas o que é que eu posso te dizer? A Alice, no seu dia a dia, ela te dá aulas de lealdade, de respeito, de palavra, de postura, de jogo de cintura também, de praticidade. Ela é uma pessoa que te mostra... Chega a ser um paradoxo, porque uma mulher que gerencia um arquivo cinematográfico, ela gerencia a história de um mundo de ilusões. O cinema te vem de ilusões. Alguém vai puxar minha orelha assistindo isso. Em contrapartida, ela é um exemplo de praticidade, de pragmatismo. Alguém vai puxar minha orelha, Gustavo, falando isso, porque eu vou fazer uma inconfidência aqui que vai dar um terremoto na minha família. Alice nasceu no mesmo ano de minha mãe. Olha! As duas dividem o mesmo ano de nascimento. 34. Ela é Alice também? Não, ela é Dilma, mas ela tem uma jovialidade igual a sua e uma lucidez. Eu acho que é um ano iluminado, porque a forma, a postura de minha mãe com relação à vida e com relação à lucidez, o frescor de juventude que você tem é muito o frescor de juventude que minha mãe tem. Eu acho isso fantástico. Isso é motivador, porque uma coisa, Alice, que eu queria colocar é que você não se sente cansada. Você passa isso. Não. A sua disposição de não ser cansada e você, com isso, está prestando um serviço a um país onde a memória não vale nada, onde a memória é varrida. Eu vou passar a palavra para você, mas dar um exemplo. TV Itapuã, na Bahia, onde eu comecei a minha atividade, que era do Diário Associado, chegou um diretor maluco, pegou todo o arquivo da televisão, que foi uma das primeiras emissoras, e jogou tudo no lixo. Jogou no lixo os negativos, toda a memória, achava que aquilo dali era velharia. Quer dizer, é um crime. E você consegue... Eu sou uma lixeira. Eu olho lixo. Aquele filme do Lula, do Barreto, quem bolou aquele filme era uma senhora que morava no meu prédio. Quando ela se mudou, jogou tudo no lixo. Eram cartões, coisas de cinema, foto. Quando eu apanhei, que eu vi o princípio da história. Então, eu hoje frequento a feira da Praça 15, porque lá comprei muita coisa. Eu sou uma lixeira, também por causa do... A Praça 15, você vai à feira como rotina? Vou muito à feira. Já guardam para você, já me comunicam também. Minha filha também frequenta. Já me comunicam que tem isso, tem aquilo. Muitas pessoas até me procuram para identificar uma coisa, uma outra, conversar sobre memória. A feira, para mim, é interessantíssima. Mas, Alice, também. eu tinha que fazer uma pergunta para você, porque eu não posso ser hipócrita de não perguntar. E amanhã? Como é que... Nós estamos aqui, todos nós somos finitos, e esse trabalho seu, como é que você vê a preservação desse legado? Vão ter que manter, porque se querem manter o nome da Cinédia, vai ter que manter o arquivo. Eu tenho minha neta super interessada que já disse que o arquivo ninguém vai mexer. O DNA já passou para ela. Já passou para tomar, embora ela trabalha no banco. E se chama Alice. Que se chama Alice. O nome Alice é terrível. A Bebel, minha filha, eu não aguento essas Alices todas, porque minha neta sou eu, a minha filha é Maria Alice, minha tia era Alice, minha avó era Alice. Esse nome Alice, minha filha nunca vai se chamar Alice. E minha neta já disse também, não vou botar Alice, porque os nomes são terríveis. Elas são demais. A gente
É um nome muito forte, eu adoro meu nome e tudo. Eu queria agora mergulhar numa coisa que você tem uma paixão dentro do acervo, que você consegue. Você falou do Ébrio, mas você falou do Alô, Alô Carnaval. É verdade que aquelas cantoras do rádio odiaram aquela roupa, o fraquezinho, a cartolinha. Elas detestaram a roupa. No dia que terminou lá a filmagem, o serrador deu um coquetel a meu pai. Disse, não, vou pagar o coquetel hoje, porque terminou as filmagens. Elas meteram o pau lá, se queixaram pro serrador. E realmente é aquela roupa inspirada nos Broadways americanos, né? Então foi todo o Downey que escolheu, o guarda-roupa foi o Downey que escolheu. Quando meu pai assume o Alô, Alô Carnaval, o filme já estava todo delineado, os artistas e tudo, ele só foi fazer a direção mesmo, que foi assim, da noite pro dia. Quem era o Downing mesmo, Alice? O Alberto Downer era também um diretor de cinema, também muito de música, ele é dono de editoras de música, e ele diz que vai aos Estados Unidos e com o dinheiro do meu pai para trazer a máquina de cinema colorida, só que essa máquina nunca chegou, né? Então, tem outras histórias dos bastidores que eu leio os arquivos, as cartas, eu fico às vezes indignada. Olha, como meu pai entrou nessa, como é que vai fazer um filme pureza? Meu Deus, de importar diretor, um filme... 400 contos, um filme 24 horas de sonho, 400 contos, quando ele podia fazer um tereré na mesma época, que custava 30 mil, 40 mil, e dava mais dinheiro do que o Pureza. Quer dizer, não, mas tinha que ser feito, porque eram filmes clássicos, a imprensa. Você acha que Olha, esse compromisso do seu pai com a arte, porque o seu pai patrocinou e montou e viabilizou coisas que até hoje fogem. É uma compensação a chanchadas de carnaval? E você acha que... Eram os processos que apareciam na Cinédia que ele entrava. Ele não conseguia fazer um projeto dele. Quando entrava um, entrava outro, a Cinédia tinha que movimentar. Mas seu pai sabia dizer não? Não sabia dizer não também. Não, ele só soube dizer não no filme da Alegria do Oduvaldo Viana. Porque era um filme riquíssimo, já estava na quarta parte, o filme já estava em 700 contos. Meu pai, ou eu paro o filme agora, ou eu arrebento a Cinédia. Então resolveu acabar o filme, ele parou. Aí ele se indispôs quando o Valdo encerrou as filmagens do Alegria e continuou. Acabou. As outras produções. Acabou, a Alegria acabou. Quando foi no Ébrio, a Gilda queria fazer a Viuvinha. Quando meu pai viu os croquis do filme, olhou ela experimentando roupa, sim, vou entrando outra Alegria. Não. Oi, Gilda, vamos fazer outro filme. Aí apareceu o Ébrio. Teve um ator que chegou na Cinédia e disse, olha, Gonzaga, você olha o Ébrio, olha, que é um grande sucesso na Praça Tiradentes, que eu acho que vai ser um filme muito bom. Meu pai disse, com o Vicente, olha, é esse mesmo que eu vou meter na cabeça da Gilda. Celestino, e convenceu a Gilda, ou seja, o Vicente, a migração seu marido, do teatro para você vai ser cinema. diretora, você vai botar ele como galã, porque Bonequinha de Seda foi o Delorge, você ficou muito danada de ter sido o Delorge. Não, esse você vai fazer o Ébrio com o Vicente, você vai fazer o roteiro, o filme é seu. Aí, com muito custo, ela relutou e meu pai ficou livre da Viuvinha. E o filme custou 400 contos. É o maior sucesso de bilheteria até hoje. Mesmo na estreia, o filme, na primeira semana, ele se pagou. Eu estou vendo lá os borderôs, os extratos, coisas que a gente nunca tinha visto. Eu tô assim, impressionada. Eu estou comentando com o Hernani. Olha o que eu descobri. Toda hora eu estou mandando um WhatsApp para ele de um documento importante que a gente recebeu, que a gente reclama que não tem aquele documento, e eu estou descobrindo os documentos. O Ébrio foi o primeiro filme inspirado diretamente numa peça teatral, o que é divisor de águas na história do cinema, e por sua vez ele é o primeiro filme de um alcance popular sem limites na história do Brasil. A gente está falando de um divisor de águas na história do cinema brasileiro. Não se sabe se foi o sucesso, se deveu ao padre, se foi a história mesmo dele ser traído pela esposa, porque o filme é muito piegas. Até hoje, eu fui ao festival de Recife há muito tempo.
O garçom disse, hoje, a senhora é Dona Alice do Hebe. Olha, hoje vou faltar meu trabalho porque eu vou assistir o Hebe no cinema, porque meu avô falava no Hebe, eu tenho que assistir o filme. Não há quem não tenha assistido o filme que não cante a música e que não saiba. O filme foi um sucesso. Musicais. Isso, o seu pai, se tivesse hoje, seria um grande produtor dos musicais Mas do os Rio de Janeiro. musicais é que davam dinheiro, porque fazia um filme enjoado, fazia um Ganga Bruta, Lábios Sem Beijos, Ganga Bruta, o filme que na época foi pichada a beça, dizendo que o filme cabia numa lata de goiabada. Continua, disse, bom, vamos fazer um filme para dar dinheiro. Entrava Alô, Alô, Carnaval. Vamos fazer Bonequinha de Cera. Tinha que fazer 2 musicais para dar o dinheiro para fazer um outro filme. Embora eu leio que meu pai vendeu todo o patrimônio que ele tinha, das casas que ele recebeu do meu avô, que ele recebeu tudo de herança, tudo ele vendeu em favor da Cinédia, porque em 33, Ganga Bruta, meu pai está falido sem nada. O filme foi o maior insucesso, ele está falido. E não sei, os filmes davam dinheiro, ele conseguia juntando e levando a Cinédia. Ele quebrou várias vezes? Várias vezes. E conseguia se recuperar? A principal foi realmente em 42, 43, que a Metro chega para comprar a Cinédia. Era o Samuel Burga. Ele vai 4 dias, meu pai não recebe ele. Não vou. Chegou no dia, meu pai não tinha mais desculpa. Ele pegou, ofereceu a meu pai, parece que foi 15 contos. Era dinheiro que era para meu pai sair, nunca mais pensar em cinema, em pensar mais nada na vida. Ele disse, não, eu compro a Metro. Ele era um brincalhão, dentro dos aborrecimentos, todo que como se aborrecia, porque a Cinédia era fiscalizada de todo jeito. Olha, eu vejo instituto disso, estatística daquilo, tinha que prestar conta de outro. Jeep. Montava um cenário dentro da Cinédia, vinha a prefeitura, multava, porque era um cenário, era uma construção irregular. Nada diferente com o que ocorre até hoje, né? Olha, era aborrecimento de todo lado. Eu vejo nas cartas, seu Gonzaga, aconteceu isso. Eu vejo no diário lá, seu Gonzaga teve que ir à cidade hoje para resolver o problema do dinheiro, o problema que não pagaram. Olha, foi muito aborrecimento. Mas quem só comentar uma coisa. Só perguntar, quem escreveu o diário? Tinha uma secretária que escrevia, a outra escrevia diário de filmagem. Era muito organizada. Eu fico boba. Os formulários de filmagem, meu pai chegava de noite, o que é que filmou hoje? Espera aí, cadê o diário? Foi filmado isso, fulano não apareceu para filmar, não sei o quê. O que é que foi revelado no laboratório? Foi isso. Quem telefonou para o fulano? Cadê a ficha dos telefones recebidos? E fulano, o que é que fulano quis com você ontem, que ligou para você no telefone? Qual foi o assunto? Por quê? O carro saiu para levar a dona Didi na costureira, voltou. Saiu para levar a dona Alicinha, eu era Alicinha, para não sei o quê. Saiu para levar a dona Dalva de Oliveira, não sei onde, para levar os artistas. Tinha o diário, ele tinha um controle grande, mas faltava gente, pelo amor de Deus. E hoje a gente precisa frisar isso que é muito importante. Quando a Alice menciona os arquivos extra Cinédia, é porque diz respeito aos arquivos que não tratam das produções em si, mas de toda a rotina burocrática da Cinédia como empresa. Ela está fazendo descobertas inéditas da história da empresa Cinédia. E aí ela está descobrindo a dor de cabeça, o trabalho enorme que o pai dela tinha, as perseguições políticas que ele sofria, todas as multas de prefeitura e tudo mais. Ou seja, o pai dela nunca teve incentivo nenhum das autoridades e do governo para fazer a Cinédia para frente. Ele tocou a Cinédia sozinho num ato de grande coragem. Mesmo Francisco Serrador, que ela mencionou minutos atrás, o Serrador, que oferece o coquetel pelo término da filmagem de Alô, Alô, Carnaval. Francisco Serrador era basicamente o dono da Cinelândia, o dono de todos aqueles cinemas. O próprio Serrador nunca patrocinou um único filme da Cinédia. Não. Sim, o Alô, Alô, Carnaval. Ele só o Alô, Alô, chega, Carnaval. Né, filmar, cadê o filme? Não tá pronto? Eu vou estrear semana que vem. Cadê o filme? Amanhã passa no meu escritório que nós vamos acabar esse filme essa semana. O Serrador foi a pessoa que mais ajudou o cinema brasileiro. O único, né, Alice? Sempre ajudou o cinema brasileiro. O Serrador Alice, foi um exibidor. Eu queria... Que bacana. Eu estou chegando, infelizmente, Vocês estão me fazendo perguntas que eu nunca respondi, que eu nunca fiz. Está sendo uma entrevista inédita, totalmente diferente, porque todo mundo... E a Cinédia, hein? Faz o que hoje, hein? Vive de quê? Os cenários estão lá inteiros, e aí? Como é que é? São sempre as mesmas perguntas que me fazem quando eu vou numa faculdade. Hoje são
tô falando, e sempre é cinédia de filme, nunca é sobre a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, nunca. A minha vida particular nunca entra nas entrevistas. Mas a vida particular é a essência exatamente do que é a cinédia. Quer dizer, e a preservação disso se dá exatamente por essa transposição de DNA. E agora eu fiquei muito feliz em saber que tem outra Alicinha que está sendo preparada, coitada, Excelente para ela gosta, ela assumir. que faz lá o Instagram da Cinédia que responde. Mas ela trabalha, gente, ela tem trabalho nós dela. estamos chegando. Financeira. Eu queria pegar a questão de musicais. A sua vida não é um musical. Verdade. A sua história. Minha história. Eu frequentei muitos lugares, muitas coisas, que eu chegava das férias no colégio. Onde é que você foi? Viu o filme tal, não sei o quê. Eu digo, eu não. Eu fui ao cinema, vi eu fui ver uma filmagem, fiz isso. Eu fazia programa, fui ao Jockey Club, fui à exposição de cachorro, fui assistir um treino de futebol, era um algodão até no vôlei, não sei o quê. Programas que ninguém da minha classe fazia. Eu saí, tomei café, saí com o Tyrone Paul, não, mas com o John Bowles. Eu tinha uns artistas que vinham ao Brasil, que meu pai recebia, eu ia junto. Então, muita coisa. Laboratório. E era o Rio de Janeiro. Os anos dourados. Os anos dourados do Rio. A Cinédia está para o Rio, naquela época, como a Globo está, como Hollywood brasileira, na questão. E até tem Jacarepaguá. Há um cruzamento de Globo e Jacarepaguá aí. Justamente a Globo foi para Jacarepaguá porque tinha Cinédia. Ninguém me diz isso, que ela comprar aqueles terrenos, porque era uma zona já de filme, tinha Taiko, tinha o Renato Aragão, então a Globo vai também para Jacarepaguá, que era um bairro próprio para ser o Hollywood, cinema. a nossa... Era um bairro que meu pai escolheu muito para ir para Jacarepaguá, pradaria. que era a sede dele. Ofereceram vários estúdios. terrenos, ele disse, não, eu vou comprar, eu vou fazer, porque amanhã vão querer meu terreno de volta, não estou para isso não, a Cinédia é minha e sempre... Mas era uma viagem para Jacarepaguá na naquela época não era não, quando Não? eu fui era 20 minutos, 30, ultimamente eu fiz 50 anos, eu fui de 56, quando eu me casei com meu pai, foi para a Cinédia e fomos vendidos a Cinédia quase 50 anos depois, no dia Vendeu também. o terreno. Vendemos o terreno, O porque a terreno, firma continua, eu mantenho. Hoje estou numa casa muito linda, muito boa, Uma glória. só para manter o acervo, porque o acervo é muito pesado, quase aquilo deve pesar as 3 toneladas. Eu botei algumas coisas numa sala da Cinédia, a sala rachou. Meu pai morava em São Paulo, com o arquivo era a terça parte do que era hoje. A casa dele, o segundo andar dele também rachou. É muito peso, é muito papel pesa. Se eu tenho dos 132 arquivos e mais estantes, mais isso, mais aquilo, são 4 gavetas pesadíssimas, que hoje eu não tenho mais. Para abrir uma gaveta hoje custa, O né? arquivo é no subsolo da casa, justamente. Por não isso, depender agora, eu tenho um de problema pra hoje. suportar. Quem é arquivista hoje tem que ter postura de arquivo, tem que prestar atenção que não vai enfiar... fechar a gaveta com o ombro, não vai fechar a gaveta com um joelho, porque hoje eu tenho um grande problema no ombro todo, por causa de... Hoje agora é o manguito roteador, não sei o que, tudo por causa de arquivo. Agora, tem que ter essa postura. paixão, eu queria... O dia antes de inteiro, eu faço finalizar, arquivo o dia inteiro, eu eu vivo Cinédia o dia inteiro. Eu queria resgatar, para encerrar, encerrar não, eu vou fazer a pergunta final, mas antes eu queria resgatar uma curiosidade que ficou. Como é que era você com a sua secretária de casa do lar e restaurar, mexer no nitrato, limpar... Eu ia com a minha cozinheira. Pois é, me a gente tinha conta um final isso. durante Me a conta essa semana. história. E as minhas filhas, hoje vamos almoçar na Cinédia. Vai todo mundo para a Cinédia, porque elas também queriam ver o cenário. A Marilene, que me ajudava eu tinha um cofrinho, uma casinha lá na Cinédia, que, aliás, conservava bem o nitrato ali. Acho que era um vento, lugar. A gente ia abrir as latas por lata, tirava, porque eu tinha muito material de nitrato. Daí eu lavo aquelas latas. Bom, quero ver os filmes, gente. Vamos restaurar, então, mandar fazer cópia. Aí foi aos poucos que eu fui fazendo a restauração dos filmes
pela grande curiosidade de assistir os filmes e de manter a memória. E se hoje quem fizesse filme, que usasse trechos de filme, ia ter que comprar na Cinédia. Eu vi aquilo como uma futura renda para manter a Cinédia, já que meu pai não estava dirigindo mais, e eu também, como mulher, eu não tinha tempo, imagina, não dirigir. Depois ou seja, foi um estalo que deu a sobrevida. Entendeu? Eu vi a Globo fazer um caso especial em meia hora, um filme pronto, um caso especial em meia hora, e a gente demorar 4, 5, 6 anos para fazer um filme, vai produzir, vai fazer o roteiro, vai pagar o dinheiro, vai não sei o quê, vai exibir, vai não sei o quê. É 5 anos que eu vejo fazer e filme sem lei de incentivo nenhum. Não, eu paguei, a Cinédia pagou tudo. Paguei a restauração, tudo. Quando foi a enchente, aí sim que eu entrei com os patrocínios realmente. 1988, aí não deu. Né? A Petrobras lá, foi a BR. E me ajudou bem no Alô Alô Carnaval, porque eu não perdi filmes, eu perdi cópias, mas eu tive que começar tudo de novo. Já estavam todos os filmes prontos, já tinha as cópias, eu recomecei do zero. Aí que o Hernani aparece. Porque o Hernani até aí era riponga, ia lá fazer uma pesquisa que ele estava fazendo de Barra Humana, e o Hernani aparece. Eu viajei. De 96. E o Hernani aparece, pega os filmes, bota no HMI no estúdio, abre os refletores todos importantes e consegue secar os filmes e fazer. Dali a gente só tirou a terra. Foi outro trabalho. O Hernani começou a estudar e hoje ele é um dos maiores restauradores de filme do Brasil também. Ele disse sempre, dona Alice, a senhora mudou minha carreira. Hoje ele é professor na PUC e introduzimos nas faculdades hoje a cadeira cinema, porque até aí nunca tinha tido cadeira cinema. Se hoje tem cadeira de cinema e se tem famílias restaurando os filmes, deve a mim, deve a Alice. Tanto que no cinema brasileiro eu não sou nada. Eles fazem trabalho de mulheres, nunca a Alice está lá, porque eu não sou considerada diretora, eu não sou produtora, porque meu pai produziu os filmes, eu não sou pesquisadora, porque eu tenho um arquivo e não frequento a Biblioteca Nacional, eu não sou nada, e ao mesmo tempo eu sou tudo. Eu abrangi todos esses. Então, outra Alice no cinema brasileiro, eu digo de boca cheia, é muito difícil. Eu faço tudo. Não vai existir mais. Não só cinema. Eu tenho minha casa na época para cuidar, porque eu tinha marido e 3 filhos. Meu marido, a princípio, Cinédia vai trabalhar, depois ele também começou a trabalhar com a gente. Que a minha filha fazia estágio na Globotec, que quando descobriram que ela era minha filha, ela perdeu o emprego, o estágio dela. Filha da Cinédia, tem dinheiro, está tomando o lugar dos outros. Maria Eugênia saiu. Maria Eugênia trabalhou muito fora para poder depois entrar na Cinédia comigo. A história tem muita coisa para contar. Mas quando eu falo é tudo porque você tem exatamente eu sei mandar, sou mandona. Mas é a força do DNA que eu falo, porque eu sou mandona. Essa questão. E aí, tudo que você me contou, acho que se resume na mandona. Que mandona mesmo, como você fala assim, eu fico imaginando sua avó. Abandona. Eu falei, olha só. Também era. Mas eu com o Hernani, eu fiz um livro, um rascunho de toda a minha vida no colégio interno, em 1940, 42 que eu entrei. As rotinas todas do colégio, como era a lavanderia, como era o recreio, como era o professor, como é que a gente funcionava, a roupa, não sei o quê. Aí o Hernani disse, não, para a gente completar isso aqui, vamos conversar. Tinha saia plissada, não? Não, a saia era pregada. Aquela plissada aquilo dali é difícil. Blusa listadinha azul, que a gente era interno. Aí nós fomos consultar uma freira, que na época era postulante, que hoje era superiora no Sion do Rio. Nós fomos lá conversar. Ela disse, não, a educação que nós dávamos às meninas do Sion eram para serem mandonas. Aí porque elas tinham que mandar na casa para servir aos maridos. O Hernani disse, por isso que a senhora é tão mandona. Porque eu não digo faz favor, muito obrigado. É muito difícil eu dizer um faz favor, eu já digo, faz isso, faz aquilo. Eu esqueço da palavra por favor. Por favor. Vivo me convido. Mas você sabe que na Bahia é assim, o por favor na Bahia, o baiano quando sai de Salvador, ele tem muita dificuldade com isso. Por que, Gustavo? É o tom de voz. Pega aí. Como você entona o carinho, e eu falo por alto favor, também, parece que eu estou brigando. Falo alto porque eu escuto pouco, então eu falo muito alto. Então é isso que eu estou brigando. O Joel, meu jardineiro, fez um jardim lindo para mim, fez um jardim lá. Chegou Dona Alice, eu plantei isso, Joel, pode desmanchar esse jardim agora. Esse jardim tá uma coisa horrorosa, uma porcaria, Deus me livre. Fui ter viagem, voltei, tinha feito um galinheiro.
Galinheiro, aqui na Cinédia Estúdio, galinheiro. Pode mandar as galinhas tudo embora, que galinha que eu não quero. É agora, tudo tinha que ser no momento. Eu sou muito acostumada a ser servida na hora. Na Cinédia era toda. Hoje já não é tanta, né? Hoje a gente pede uma coisa, já demora. Eu estou muito frustrado porque o tempo encerrou. Eu teria que mergulhar, mas vamos marcar outras conversas. Marcar uma com o Hernani. O Hernani vai ser ótimo. Que é o maior historiador de cinema do Brasil. Eu agradeço muito, Fantástico. Gustavo, de ter feito essa ponte, de compartilhar. Imagina. Eu agradeço muito também. O Correio da Manhã tem muito a ver com a Cinédia. Porque seu pai, o nosso crítico de cinema na época, no auge do Correio da Manhã, coincide, o Muniz Viana coincide com o auge da Cinédia. Então o Correio e a Cinédia foram têm... muitas coisas. Meu pai conheceu muita gente, muita coisa. Eu lamento de eu não ser mais velha na época, porque eu vejo meu pai hoje no mercado externo, as cartas que eu estou vendo de mercado externo, todos os lugares do mundo, da época, pedindo para distribuir, para a Cinédia fazer distribuição dos filmes e querendo comprar os filmes. E meu pai não podendo atendeu alguns, Portugal, África, Ásia, cartas. Quer dizer, a Cinédia seria um mercado externo fantástico também. Eu fico boba, eu estou impressionada com o que eu estou assistindo. O inventário do que a Cinédia tinha, está tudo lá. Ele guardou tudo, meu pai guardou tudo. É Alice, impressionante. Alice por Alice, para finalizar. Como? Alice por Alice. Eu queria que você finalizasse aí com você olhando para trás. Como eu pedi que o seu pai olhasse. Como eu disse, Alice, eu sou mil e uma facetas que as pessoas não conhecem a Alice, porque eu estou na Cinédia, eu sou dona de casa, muito dona de casa, eu sou síndica há 20 anos, eu sou curadora de um garoto de 70 anos que toma conta, que me toma tempo. Enfim, eu não vou ao cinema, eu não saio. Eu não leio romance, eu não leio livro, eu só leio coisas de cinema. Eu estou direto, eu estou em casa, eu estou direto em arquivo. Eu sento meio-dia, vou até 2 horas da manhã, 3, trabalhando, vendo filme, lendo as histórias. Ultimamente, então, não tenho feito nada a não ser ler isso que eu descobri agora. Eu que conheço a Alice há 25 anos, posso dizer, mas ela foi envelhecendo e se desobrigando dos cuidados com filhos, netos, mas ela foi se dedicando a cinema. Era mais... Não, e todas ajudavam também no arquivo. Babebi Babu, e hoje em dia poucas pessoas sabem o alfabeto. É muito difícil. A pessoa arquiva 2, 3 letras, mas chega no filme a lembrar, mesmo antes do computador. Outro dia dei 10 filmes aí para um garoto universitário. Bota em ordem alfabética para mim, ele não conseguiu colocar. As minhas filhas vão ao consultório de médico, a primeira coisa que elas fazem é conseguir fichário. Eu, quando vou ao meu dentista, cadê o Luiz Alfredo? Cadê o fichário seu? Tá tudo uma bagunça, né, Luiz? Bota tudo em ordem alfabética para ele direito. Tem mania. Isso é toque, viu? E tem um detalhe, a Alice fica amiga de todas as pessoas por onde ela passa, e ficam encantados por ela, e por sua vez ela conquista essa intimidade com todos. É o processo da sedução da lucidez. Exato. O que falta no mundo hoje, Exato. Competência, lucidez e coerência. Exato. Eu acho que ela tem Eu mudei muito do que eu era, né? Eu era antes muito fichários. brigona, muito resolvida, queria hoje não. Hoje eu tenho que ter mais calma, mais paciência. E digo lá em casa, minhas filhas, que sempre me ajudaram. Para sair de noite, não, só vai sair ao cinema namorado esperando depois que separar tudo isso aqui em letra. A, B, C, D, bota em cima da meta ali, porque amanhã eu quero levar isso para a Cinédia para arquivar. Primeiro vocês separem por letra, tem que me ajudar. Todas elas têm um domínio do arquivo também. Grande isso. Agora, Alice, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço novamente, Alice, agradeço novamente. Eu agradeço muito, foi ótimo, né? E Perguntas sobretudo, diferentes. está perpetuado esse papel, essa classificação multifacetada, telespectador, de você ter... Ou você é o diretor, ou você é o produtor. Existem pessoas que são cuidadoras da alma. E hoje eu cheguei à conclusão que a Alice é a cuidadora da alma do nosso cinema e da nossa Cinédia. Exatamente. E de todo esse legado. Muito obrigado, uma honra ter conversado com você hoje. Obrigada, você aqui. Também adorei a entrevista, totalmente diferente, né? É verdade. E sempre os assuntos são sempre os mesmos. E Mas o assunto hoje aqui é você. Obrigado. Chegamos ao final. Tchau, tchau. Obrigado.